Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu vim aqui gravar mais um encontro de catequese. Eu trago para vocês aqui, ou melhor, o livro nos traz, tá? O livro que a gente vem trabalhando, só que eu esqueci de falar no início, é esse daqui, ó. Crescer em Comunhão da Catequese Eucarística da Editora Voz, tá? A gente está dando sequência ao nosso livrinho e o livro ele fala o seguinte: Viagem de Gulliver, obra de Jonathan Swift, escrita em 1726, é uma das histórias mais conhecidas da literatura infantil. Foi exibida nos cinemas em 2010. É bem conhecida a cena com o Gulliver é amarrado pelos putianos, um povo de estatura bem pequena, acordado os liliputianos não tinham nenhum poder sobre Gulliver. Mas quando ele dormia, conseguiam amarrá-lo sem dificuldade com inumeráveis fios até ficar totalmente imobilizado. Se não ficarmos vigilantes, os maus hábitos e os maus costumes nos imobilizam até ficarmos completamente dominados. É aquilo que eu falei. O mundo vai te propor maravilhas, mas lembre-se, o que Deus tem para você é muito maior do que qualquer coisa. Então não se iluda com a beleza do mundo, que tudo passa, mas as palavras de Deus não passarão. Assim como Gulliver, ele não vigiou, então à noite as pequenas estaturas o amarraram. Então se a gente não vigia, o mal pode nos pegar também. Então vigie. Como é vigiar para você, meus amores? É ficar sempre em oração, é procurar sempre estar na presença de Deus, é procurar sempre fazer o que os mandamentos nos ensina, né? Vigiar mesmo, é orar mesmo, porque sem a oração somos fracos, e com a oração Deus está muito mais próximo de nós, e com isso a gente fica tão forte, mas tão forte, que nada nos atinge. Basta você pedir direção a Ele, ao acordar, ao entardecer, ao anoitecer. Pode ter certeza, nada vai acontecer. Então, vamos dar sequência. Na Escritura Sagrada encontramos muitas situações de pecado. Você sabia que o pecado pode ser olhado segundo a gravidade da falta cometida? Vamos entender o que significa. Temos dois tipos de pecado pela Escritura Sagrada. É o pecado mortal e o pecado venial. O que seria o pecado mortal? É o mais grave. Gera muito mal e sofrimento e nos afasta de Deus. O pecado é mortal quando existem as seguintes condições. Matéria grave. O pecado é contra um dos 10 mandamentos. Efésios MC 10:19. Pleno conhecimento. Sabemos que é pecado e escolhemos cometê-lo. Pleno consentimento. É uma escolha pessoal, ninguém os obriga. Para que o pecado mortal seja perdoado, são necessárias uma iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão sincera de quem comete a falta grave. Isso encontramos no sacramento da reconciliação, a confissão do pecado ao Padre. Então, Deus é tão misericordioso que Ele colocou o padre, o sacerdote, para que pudesse representá-lo aqui diante de nossa igreja, para que possa nos perdoar pelos nossos pecados. Mas lembre-se, somos perdoados quando somos arrependidos de coração, não da boca para fora. O nosso coração tem que realmente ter perdoado, tem que ter se arrependido, melhor dizer. O nosso coração realmente tem que ter o arrependimento daquilo que pecamos. Então Deus vê, através
do sacerdote ali na sua frente, o seu arrependimento, e daí ele vai te absolver dos seus pecados. Se necessário for, vai te dar uma penitência, seja ela com orações, seja ela com obras, né, do bem. Mas aí, a partir desse momento que você reconheceu que errou e se arrependeu, Deus com certeza está te perdoando. Ou melhor, já te perdoou. Pecado venial. O que seria o pecado venial? Ou leve, pecado venial ou leve é aquele que cometemos sem intenção de agir contra um dos 10 mandamentos. Quando não temos conhecimento ou quando não escolhemos livremente cometer o mal. Os pecados veniais, embora sejam mal e precisam de conversão, não nos afastam totalmente de Deus. Esses pecados são apagados no ato penitencial da missa, ou com práticas penitenciais, como exame de consciência constante e as penitências feitas durante o pedido de perdão a Deus. Mas apesar de não ser rigorosamente necessário, a confissão das faltas comuns, pecados veniais, é recomendada pela Igreja. Então, nós cristãos sabemos que na nossa Igreja Católica temos que confessar ao Padre, né, pelo menos uma vez por ano. O pecado mortal não tem jeito, você tem que se confessar, senão você não vai poder comungar. O pecado venial, a gente aconselha que se confesse ao Padre, lógico. Mas diante da missa ali, do ato penitencial, você também pode se confessar, né, diante de Deus, conversando com Deus através da sua oração. Porque o nome já diz, é venial, não é tão grave assim. Não foi contra os 10 mandamentos. Entendeu direitinho? Então conversa aí com a sua mamãe, com seu papai, com seu amiguinho, sobre o que é pecado venial e o pecado mortal. Aí vocês pensam, param e começam a analisar o pecadinho de vocês, né? Pecado, temos que pedir perdão, seja venial ou seja mortal. Temos que nos arrepender para que possamos ser perdoados. Agora, para finalizar nosso encontro, o livro nos traz uma oração de súplica a Deus. Então, eu vou falar e vocês repetem comigo, tá bom? Oração de súplica a Deus, para permanecermos fiéis à sua vontade e não cairmos na tentação do pecado. Após cada prece, diremos: Senhor, ouvi nosso pedido e vinde ao nosso auxílio. Vocês. Para que tenhamos graça de não pecar e permanecermos em nosso amor. Para que possamos seguir vossos ensinamentos e afastar de nós o egoísmo. Para que sejamos guiados a reconhecer as necessidades de todas as pessoas. Para que sejamos instrumentos de amor, acolhemos e praticando a vossa palavra. Senhor, que o Senhor Deus de amor cuide de cada um de nós e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como tarefa de casa, eu vou deixar para vocês algumas questões aqui, tá? No final do vídeo. Eu quero que, se possível, vocês respondam quanto antes, para eu poder conhecer um pouquinho do que vocês entenderam. Amém? Então, como tarefa de casa, eu vou deixar umas perguntinhas para vocês e eu quero que vocês respondam para mim aqui abaixo, tá? Eu vou deixar bem no final aqui agora, no final do vídeo. Não pare o vídeo por aí, continue assistindo, vai ter as perguntas e eu quero que você responda para mim, tá bom? Quero ver se realmente você entendeu o pecado, ou seja, pecar é afastar-se de Deus. Pecar é afastar-se de Deus. Compreendeu o que é pecado? Então eu quero que você responda para mim através das perguntinhas que eu vou deixar. Primeira pergunta: que escolha Adão e Eva fizeram? O
O que mais chamou sua atenção neste livro? Por quê? O que mais chamou a atenção nessa passagem de Gênesis? O quê? Qual é o projeto de Deus para os homens? Você já se arrependeu de alguma coisa que fez? Qual? Por quê? Pense um pouco. Que fruto Deus está pedindo para você não comer hoje em dia? Eu falei. O que Deus quer ensinar a você por meio dessa passagem, desse ensinamento? Pecar é afastar-se de Deus. Então, essas perguntinhas eu quero que você reflita e responda com o coração. Responda de forma que você realmente tenha entendido, tá bom? Não existe o certo ou errado, existe a resposta que você entendeu, tá bom? Ficamos por aqui. Eu quero que vocês possam, se possível, vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas para que a gente possa continuar evangelizando, que a gente possa continuar catequizando, né? Eu como instrumento na catequese eu estou usando esse livro que eu já disse, né? É bom fixar, porque é da editora Vozes, e ela nos dá uma orientação para seguir, mas com a presença de Deus aqui comigo, eu acredito que eu tenha passado um pouquinho para vocês. Bom, compartilhe, se inscreva no canal quem não se inscreveu e assim continuemos no próximo encontro, tá bom? Beijo, fica com Deus, Jesus te abençoe.